Amém. Abra, por favor, sua Bíblia. Em Provérbios, no capítulo 3, nos versículos 9 e 10. Estava até receoso que o pastor João fosse pregar minha mensagem na hora da oferta. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Enquanto você localiza o texto, eu quero só dizer o seguinte: eu acredito que isso aconteceu talvez 14 anos atrás. Eu já estava no ministério pastoral há um bom tempo, há vários anos, sem contar os anos que já tinha no ministério como um pregador itinerante, mas mais ou menos ali pelo começo de 2001, se eu não estiver equivocado, Deus me confrontou muito como ministro, como pregador, como pastor a respeito desse assunto. E eu passei uma tarde inteira prostrado no chão, cara no chão, chorando, apanhando sem dó nem piedade, né? Deus me esfregando na cara um versículo da Bíblia atrás do outro e me fazendo repensar um assunto tão importante. E depois daquela tarde toda, irmão, apanhando daquele jeito, eu pensei, não é justo eu apanhar sozinho. Então eu decidi que eu ia compartilhar essa surra por onde eu passar. Mas eu tenho duas versões. A versão sem cortes é quando eu estou só com pastores e líderes, né? E hoje é a versão mais misericordiosa do assunto, que eu espero possa realmente te ajudar, apesar de estar brincando com essa questão de apanhar. De fato foi um confronto de Deus comigo. Vamos lá, Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo: honra o Senhor com os teus bens. Não, vamos fazer melhor. Vira para o irmão que pode ser que te abençoe com algum presente no final da reunião, né? Então, sorrindo para agradar ele, fala para ele: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Fala para ele: se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ok. Para não fazer acepção de pessoa, vira para o outro vizinho e fala: se você honrar o Senhor com os seus bens, Ele vai te encher de provisão. Amém? Glória a Deus. Eu, como disse, no início de 2001, estava buscando de Deus num momento assim muito específico. Eu tinha a responsabilidade de ministrar uma palavra. Nós estávamos como igreja num momento financeiro delicado, porque precisávamos terminar um projeto, uma construção, estava assim na reta final e não havia mais recursos, a gente não tinha o que fazer. Numa reunião administrativa do nosso presbitério, a gente, né, estava cogitando seriamente parar, interromper aquele projeto até que tivéssemos recursos. E alguém deu a ideia, diz: antes de tomarmos a decisão de encerrar o projeto, de parar a construção, por que é que a gente não lança um último desafio no culto do domingo? Se houver alguma resposta, a gente termina. Se não houver, a gente para. Não temos nada a perder com isso. Quando tomamos essa decisão, nosso pastor principal na equipe, onde eu trabalhava e servia na época, em Guarapuava, no interior do Paraná, eu lembro que ele olhou para nós, o presbitério, e falou: algum de vocês recebeu de Deus alguma palavra nessa área que queira aproveitar o momento e compartilhar? E essa era uma época da minha vida, do meu ministério, que eu não gostava de falar de nada relacionado a dinheiro. Aliás, sou de uma época em que a maior parte dos púlpitos não tinha nem nada de vidro e acrílico, era tudo de madeira. E a gente brinca que quando chegava a hora da oferta, o pastor só faltava esconder atrás do púlpito de vergonha, né? Era mais ou menos assim: os irmãos nos perdoem, mas infelizmente nós vamos ter que tirar os dízimos e oferta. E nós vamos fazer isso do jeito mais rápido e indolor possível, amém. Acho que ele nem olhava o povo de vergonha, né? É lógico que, à medida que o tempo foi passando, a gente tem visto uma grande mudança na igreja, não só brasileira, mas em todo o mundo. Por um lado, a gente viu gente que decidiu se levantar e falar do assunto porque precisamos, de fato, aprender. Outros, né, se levantaram fazendo isso, talvez, da forma errada. E eu sou parte de uma geração, irmão, que detestava ter que tocar no assunto de recursos financeiros, até porque
havia no coração medo de ser confundido com gente interesseira, com gente que não está fazendo as coisas direito, né? E eu sempre tive muita relutância. E no início daquele ano, Deus tinha me dado uma palavra nessa área de generosidade, de contribuição. A gente estava falando muito sobre conquista durante o ano. E Deus me deu um perfil de que os grandes conquistadores da Bíblia eram pessoas de um coração generoso. Mas eu não tive coragem de falar do assunto. Comentei com alguns pastores, mas eu não levei aquilo adiante. E quando nosso pastor perguntou, algum de vocês recebeu alguma palavra? O restante dos amigos, que eu apelidei de os amigos da onça, né, eles viraram todos, apontaram e disseram, Luciano tem uma palavra desde o início do ano que ele não pregou ainda. E eu lembro o pastor Harold, nosso pastor, apontou o dedo para mim e falou, está escalado para pregar o próximo domingo. E pregar, irmão, foi sempre algo que eu sempre fiz com paixão, nunca tive nenhuma preocupação. Mas para esse domingo eu estava assim, com o coração apertado. Em primeiro lugar, eu tinha o conteúdo a ser compartilhado, eu não tinha ainda o que para mim é importante, o texto base, principal, aquele ponto de partida que desse o trilho. E o assunto também, obviamente, não me deixava confortável. Então, estou lá eu orando, buscando a Deus. Falei, ok, Deus, eu vou ter que repartir a palavra, eu preciso de um texto. E estava orando, pedindo esse texto. De repente, o Espírito Santo falou comigo. Provérbios 3, 9 e 10. E quando eu abri e li o texto, falei, é o texto que eu precisava. E na hora que eu pensei isso, Deus falou comigo de uma forma não convencional. De uma maneira que a gente não acha que Deus devia falar com ninguém. Ele disse assim, se você pensa que vai usar o meu texto para pregar a sua mensagem, você está muito enganado. E eu levei um choque. Eu falei, eu estava te pedindo, era justamente isso. Ele diz, mas o que eu estou te dando não é o texto da sua mensagem. Ele me perguntou, por que é que você se dispôs a pregar sobre esse assunto hoje? Eu falei, porque o teu povo precisa. Ele falou, não, você só está fazendo isso porque o caixa da igreja está baixo e a contabilidade está exigindo esse tipo de assunto. Eu já fui me defendendo, falei, o recurso não é para mim, é para você, o projeto não é meu, é seu. Já tentando me defender, né? Mas o que Deus me falou naquele dia foi o seguinte, o propósito de eu ter te dado esse texto é para te corrigir. Ele diz, quando você desafia o povo a contribuir por qualquer outra motivação que não seja me honrar. Ele diz, você está roubando de mim a adoração que me é devida. E você está roubando deles a verdadeira possibilidade de serem de fato abençoados. E aquilo me veio como um grande confronto. Eu não quero começar esse texto, querido, pelo versículo 10. Versículo 10 é a consequência. Se encherão fartamente os teus celeiros. Eu quero começar falando do 9. O 9 é o propósito. Porque muitas vezes nós misturamos o propósito com a consequência. O propósito é honra. As bênçãos são só consequência. Elas jamais deveriam ser a minha e a sua motivação. Elas são, na verdade, o que a gente pode chamar do efeito colateral. Elas são simplesmente a consequência. Mas naquele momento, esse verbo, essa palavra honra, né, ela na verdade parecia saltar diante dos meus olhos. E me veio ao coração esse questionamento que eu creio ser do Espírito Santo, o que é honra? Eu na hora estava no escritório, passei a mão no dicionário, porque eu já aprendi que Deus não pergunta as coisas para saber a resposta. Ele sabe tudo, ele normalmente nos questiona para nos fazer pensar no assunto. Eu peguei um dicionário, abri e olhei o verbo honrar, distinguir, fazer distinção, fazer diferença. E naquele momento eu comecei pela primeira vez a ter uma perspectiva, enxergar esse assunto, esse princípio tão sério na Bíblia que envolve a questão da honra. O Senhor me disse, eu nunca estive interessado no seu dinheiro ou no dinheiro de ninguém. A minha expectativa desde o início, em tudo na Bíblia, foi que vocês me dessem honra. Essa área material e financeira é uma das formas onde vocês devem manifestar honra. Mas Deus falou comigo de uma forma tão clara. O meu interesse nunca foi na contribuição, somente em honra. E Ele me disse, ou você me dê honra e leve o povo a me dar honra, ou Ele me disse assim, ou você não precisa dar nada. Eu já estava num processo, irmão, onde Deus estava tentando falar essas coisas comigo e a ficha não vinha caindo. Em janeiro de 2000, que foi o ano anterior, eu tinha ido com o meu pastor, uma equipe de outros pastores, nós fomos para Gana, na África, e eu me lembro que logo na chegada, na primeira noite, nós chegamos numa quarta noite, depois de umas 24 horas de viagem, né, do interior para Curitiba, Curitiba para São Paulo, fora os tempos de conexão, São Paulo pegamos um voo para Zurique, Suíça, ficamos um dia inteiro lá na espera, depois outro voo, finalmente chegamos em Acre, a capital de Gana. Depois de mais de 24 horas viajando, tudo que eu queria
Era um banho, um bom chuveiro, uma cama, e se Deus abençoasse um pouco de comida. Mas o chuveiro e a cama era naquele momento a minha maior necessidade. Mas os irmãos foram nos buscar no aeroporto e deram a notícia: estamos levando vocês para uma vigília. Eu tentei, irmão, fingir o máximo que eu podia alegria, aleluia. Mas dentro de mim eu pensava, que povo doido é esse? Então não fui para essa vigília com muita alegria, mas quando cheguei lá eu até comecei a me empolgar. A minha primeira vez na África, fiquei impressionado com a forma do povo vestir. Eles estavam cantando não só no inglês, a língua principal, oficial do país, mas em muitos dialetos. E eu fui me empolgando com aquele negócio todo. No meio da vigília, um pastor parou e levantou uma oferta. Eu nunca tinha visto uma oferta numa vigília. Mas tinha acabado de chegar, empolgado. Tinha trocado o real no Brasil pelo dólar. Quando chegamos lá, trocamos o dólar pelo CDI, a moeda dele. Já tinha me perdido do câmbio, nem sabia o que valia quanto. Mas na hora da oferta, tirei a maior nota de todas. E fui lá, empolgado, e dei aquela oferta. Isso era quarta noite. Quinta noite fomos, porque supostamente era um treinamento de líderes. Nem culto era. Oferta de novo. Dessa vez já dei um pouco menos. Sexta de manhã, uma reunião só para pastores. Pensei, acho que nós, os pastores, somos isentos, que é nada, oferta. E assim foi até o domingo. No domingo, irmão, eles levantaram 4 ofertas diferentes. Quando terminou o culto, eu já estava assim, doido. Eu lembro que eu peguei um dos pastores da equipe, falei para ele, ó, você já esteve no Brasil junto com o seu pastor sênior, e eu falei, eu não consigo entender o que é que vocês estão fazendo aqui. Ele disse, como assim? Eu falei, lá nos chamam terceiro mundo. Falei, mas cá entre nós somos terceiro mundo melhorzinho que vocês. Você sabe disso. Ele falou, o que você está tentando dizer? Eu falei, na nossa igreja, apesar de termos algumas reuniões na semana, a gente só tem um momento de contribuição no domingo, é uma só. Ele olhou para mim e falou, por quê? Eu falei, porque ninguém aguenta ficar dando dinheiro do jeito que vocês estão pedindo. Eu falei, acabei de chegar no meio da semana, já estou quebrado, cara. Eu não tenho mais quase dinheiro para viagem. E a hora que eu comecei a falar isso, eu percebi, você não precisa nem falar a língua do cara para entender bem. Eu percebi a expressão, né, a linguagem corporal dele, ele balançando a cabeça, fazendo aquele barulhinho universalmente conhecido como um gesto de desaprovação. Né? Ele olhou para mim e falou, você acha que nós levantamos várias ofertas porque nós queremos arrecadar mais? Quando ele me perguntou isso, eu honestamente falei, se não fosse isso, seria para quê? Ele de novo fez aquele gesto de reprovação. Ele me fez a pergunta, nessas reuniões que vocês têm na semana, vocês adoram só de domingo ou em toda a reunião? Eu falei, não, adoração toda a reunião, oferta que é só domingo. Quando eu falei isso, ele olhou para mim e falou, esse é seu problema. Eu falei, meu problema é adorar? Ele falou, não, seu problema é não entender que nossas ofertas fazem parte da nossa adoração a Deus. E diz, desde a velha aliança, Deus já dizia, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. E diz, nós entendemos que isso é parte do nosso culto, portanto, toda reunião, se tem a adoração na forma de música, tem a adoração na forma da contribuição. Ele diz, mas se você acha que nós fazemos isso toda reunião para arrecadar mais, você está enganado. Porque o que nós ensinamos o nosso povo normalmente, é que se a pessoa tem, vou forçar o câmbio aqui, $5 para ofertar na semana, e ela vai estar em 5 reuniões, em vez de dar $5 numa reunião e nada nas outras 4, que ela troca de 5 em 5 de 1, e cada reunião ela traga algo. Eu olhei para ele e falei, mas no final não dá na mesma. Ele falou, para efeito de contabilidade, sim. Para efeito de declaração, não. Ele me disse, experimente fazer um teste. E acredite, eu fiz com minha esposa, Dona Kelly, que está sentada aqui. Ele disse, experimente fazer um teste de dar um buquê de rosas com todas elas de uma vez só, ou você tira a quantidade delas, me lembro se era 1 dúzia, e entregue 1 por dia. Irmão, é a mesma quantidade de rosa, mas o efeito é completamente outro. Porque, na verdade, são 12 declarações, em vez de uma única declaração. À medida que ele começou a falar aquelas coisas, eu fiquei com a vontade de olhar para ele e dizer, desculpa a vergonha que eu passei. Porque até aquele dia, eu nunca tinha pensado muito, querido, nessa questão da contribuição. Fazia por amor a Deus, sabia que era importante, que o reino de Deus precisa, mas nunca pensando nesse peso de declaração de adoração. Mas mesmo com tudo isso, a ficha ainda não tinha caído. Foi nesse dia que, de fato, eu comecei a acordar e entender algo. Quando Deus me fez entender que tudo girava, e esse é o ponto que eu quero explorar. Eu quero te dizer, querido, que oferta, contribuição, mordomia, qualquer coisa que a gente mexa nessa área financeira do ponto de vista da Bíblia,
ele gira em torno de uma questão. E eu posso chamar isso que é uma questão de honra. Vá comigo para Malaquias, no capítulo 1, e leia comigo a partir do versículo 6. Malaquias, capítulo 1. Eu fico à vontade de estar falando sobre esse assunto depois de já ter sido feita a oferta, para não parecer que sua carteira está sendo ameaçada, ok? Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz aí o texto. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Então Deus diz, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos? A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde, à toa, em vão, o fogo do meu altar, e diz, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Gente, a declaração do versículo 6, ela nos mostra o interesse de Deus. Ele diz, o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. São dois níveis de relacionamento que nós temos com Deus. Ele é nosso pai, nós somos seus filhos, ele também é nosso senhor, somos seus servos. Tanto em um como em outro, ele está dizendo, o filho honra o pai, o servo honra ao seu senhor. Ele diz, se eu sou pai, se eu sou senhor, cadê minha honra? Cadê o respeito para comigo? Agora, Deus não estava cobrando oferta, até porque o povo estava ofertando. Deus estava cobrando o que ele esperava que as ofertas manifestassem e não estavam manifestando, honra. Ele chega ao ponto de dizer no versículo 10, tomara houvesse entre vocês quem fechasse as portas. Ele está falando das portas do templo. Ele diz, vocês estão acendendo à toa, em vão, o fogo do meu altar. Em outras palavras, Deus está dizendo, se não vão me dar honra, não precisa dar em nada. Porque Deus está dizendo, o meu interesse nunca foi na oferta de vocês, o meu interesse era na expressão de honra. Se a oferta não expressa honra, então não precisa dar nada. E nesse dia, querido, isso me foi um choque, porque o Senhor me disse, você vai levantar uma oferta essa noite, somente para terminar um projeto, ainda que você alegue ser o meu projeto, e não vai levar o povo a me dar honra, e diz, você está no trilho errado. E naquele dia Deus me confrontou, isso mudou, querido, não só a minha maneira de lidar com finanças no ministério, a minha maneira de tratar, principalmente com Deus, na minha vida pessoal. Porque eu comecei a entender que a expectativa de Deus, querido, nunca esteve na oferta. Aliás, não é difícil você perceber isso, porque Deus diz assim, no versículo 9, a pergunta é, com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? O que é aceito, querido, não é oferta, é o ofertante. É por isso que lá em Gênesis 4 a Bíblia diz, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Mas não se agradou de Caim, a pessoa, e da sua oferta. Quem está sendo aceito ou rejeitado nunca é oferta, é o ofertante. Porque a oferta é só uma maneira de declarar algo. Ela só simplesmente transborda o coração do ofertante. Mas para Deus, querido, o interesse nunca foi na oferta. Se o interesse de Deus fosse na oferta, então qualquer oferta deveria agradá-lo. Então não haveria razão para ele rejeitar, por exemplo, a oferta de Caim. E qual a razão pela qual Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque Caim não fez direito. Em Gênesis 4, 7, Deus diz assim, se procederes bem para Caim, não é certo que serás aceito? Ou seja, você só não foi aceito porque não procedeu direito. Agora, o que era o proceder direito? Gênesis 4, 3 começa dizendo que Abel trouxe das primícias do seu rebanho. A palavra primícia significa primeiros frutos. E o texto de Provérbios que nós lemos diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da sua renda. Ou seja, no momento ele era pastor de ovelhas, no momento em que os primeiros frutos começaram a ser gerados, em vez dele comer do fruto do seu trabalho, em vez dele usufruir, ele leva isso como um sacrifício a Deus e diz, primeiro você. O que é isso? Honra. É distinguir, é colocar Deus acima. E diz primeiro você, eu depois. Agora, o que é que Caim estava declarando?
A Bíblia diz assim, no fim de uns tempos. Tem uma outra versão que diz, ao cabo de dias, no final de dias. Mas a palavra tempo, ela é indefinida. Não é dia, não é mês, não é semana, ela é indefinida. Então nós não sabemos quanto tempo. Mas enquanto um colocou Deus para frente, o outro deixou Deus por último. E essa visão, querido, não está só no Velho Testamento. Em Marcos 12, a Bíblia fala de ricos dando grandes quantias, mas não chamaram a atenção de Jesus. Quem chamou? Uma viúva pobre, que do ponto de vista da contabilidade deu quase nada. Aliás, na minha conta, essa mulher deu foi prejuízo para o reino de Deus. Verdade, um dia desse estava num culto, o irmão chegou para mim e falou, pastor, quanto custa esse envelope nosso de oferta? Eu falei, a última vez que eu me lembro, o custo unitário estava em 12 centavos de real. Ele olhou para mim e falou, então é melhor ofertar sem envelope, senão vou dar prejuízo. Eu não sei quanto ele ia dar, mas provavelmente era 10 centavos para menos. Ele falou, se eu usar um envelope, estou dando prejuízo, porque o custo da operação é maior do que o resultado. Irmão, eu fiz uma conta, pegando a grama da prata, o que ela entregou em grama, quanto valia em prata, quanto isso valia em real, em qualquer ângulo de avaliação, imaginando que tinha que ter pelo menos um tesoureiro em tempo integral, recolhendo aquilo, registrando, guardando, o que ele ganhava por dia, que é um denário, dividido pelas 12 horas, eu fui fazendo todas as contas. Eu cheguei numa variável em 2001, que a oferta dessa mulher era o equivalente a 25 centavos de real na época. E o custo da operação de recolher e contabilizar a oferta dela ficou entre 27 a 29 centavos. Quer dizer, ela deu de 2 a 4 centavos de prejuízo para o reino. O que ela deu, que ele não servia para nada em termos práticos. Mas foi ela que chamou a atenção de Jesus, enquanto os ricos estavam dando muito. Porque Jesus diz, ela deu do seu sustento, enquanto os ricos deram do que sobrava. Irmão, deixa eu te fazer uma revelação profunda. Só dá a sobra quem consegue fazer sobrar. Tem uns hoje em dia que não estão dando nem a sobra. Outro dia um falou, pastor, não estou dando nem a sobra porque eu não consigo fazer sobrar. De qualquer forma, quem está dando a sobra, deixou Deus por último. Essa mulher, é como se ela dissesse, eu podia talvez comer uma última refeição, mas eu morro mais cedo de fome. Mas morro honrando Deus e colocando Ele na frente. Ela, a semelhança de Abel, põe o Senhor na frente e diz, eu fico para trás. Os ricos, irmão, apesar do valor ser alto, gastaram o que queriam, fizeram tudo para si. No final, olhou, sobrou. Bom, já que está sobrando, dá para Deus. Deixa eu te dizer algo, querido, Deus não quer a sua sobra. Porque sobra nunca reflete honra. Além de que só dá sobra quem ainda tem a façanha de conseguir fazer sobrar, o que ultimamente não é todo mundo. Eu comecei a enxergar na Bíblia exemplos como, por exemplo, Ananias e Safira. Irmão, Deus não aceitou a oferta deles. Se para Deus o interessante fosse a oferta, e os caras deram a maior parte de uma propriedade. Tenta imaginar alguém vendendo hoje uma casa, mesmo não sendo a mais cara. Aí diz assim, vou dar 80% para a igreja, não vou dar tudo. Você ia ficar triste, João? Pensando nos projetos missionários, tudo que a igreja faz, é nunca que eu ia reclamar com ninguém. Só está dando 70% da casa, não está dando tudo. Ninguém chega nem perto disso. Mas o cara, em vez de ser abençoado, foi julgado. Quando você olha para isso, querido, você mostra que o interesse de Deus nunca foi na oferta, mas numa resposta de coração que Ananias não deu. Isso precisa trazer temor para o nosso coração. Eu fico pensando em Abraão. Muitas vezes eu gosto de ler a Bíblia tentando me colocar lá dentro da história. Gênesis 22, Deus diz a Abraão. E na minha leitura pessoal, emocional, eu dizia para Deus, o senhor precisava ter judiado tanto o velhinho? Porque além de pedir o filho, irmão, Deus ainda diz, Abraão, eu quero que você me ofereça sacrifício, seu filho, seu único filho, o filho que você ama. De que precisa falar tudo isso? Já é difícil entregar o filho, o senhor ainda vai ficar dizendo isso, e quem é pai aqui sabe. Né? O senhor ainda tem que ficar dizendo, o seu filho, o único filho, o filho que você ama. Eu às vezes dizia, você só está dificultando as coisas. Ainda na hora que Abraão leva, bota o menino lá no altar, está para descer o cutelo na goela do rapaz. Aliás, eu fico tentando imaginar a cura interior que Isaac precisou passar depois. O anjo de Deus brada do céu, Abraão, não faça isso. Agora, irmão, tenta se colocar lá dentro da história, com toda emoção, com toda atenção, apesar da obediência. Irmão, acho que sou eu e ouço um brado desse, se por um lado tem o alívio de não precisar fazer, talvez pelo meu temperamento, eu já ia gritar de volta. Se decida, você quer ou não quer o menino? Né? Porque, pô, tudo isso para depois dizer não precisa. E eu acho que se eu gritasse, se decida, você quer ou não quer o menino, eu acho que o anjo do Senhor teria bradado de volta. Eu nunca quis o menino. O que eu queria era a sua disposição
de me colocar antes do menino. E já que você fez isso, pega o menino de volta e de lambuja eu lhe dou uma descendência numerosa. Da mesma forma, quando Deus pede que a gente o honre com os nossos bens, Ele não quer tirar o que a gente tem. O que Ele quer é manter o primeiro lugar que pertence a Ele. Porque quando o primeiro lugar que pertence a Ele é devidamente dado e reservado, então Ele olha para mim e para você. E aqui que a gente tem que entender Provérbios, irmão, porque ele não é barganha. Não é Deus dizendo, ó, se você me der primeiro, eu te dou depois. Irmão, se você pensar friamente nisso, é o melhor negócio. Eu com ou sem vontade, então vou dar para Deus, porque afinal de contas vou ganhar mais depois. Eu não precisaria de nenhuma motivação, não precisaria de amor, não precisaria de honra, não precisaria de respeito. Se é só dar para ganhar, seria um baita investimento. Qualquer pessoa que não teme e não ama o Senhor deveria entender isso e praticar. Mas o que Deus está propondo não é uma barganha. Se você me der primeiro, eu te dou depois. O que Deus está tentando, querido, é proteger o nosso coração. O que está tentando é nos levar a um lugar de maturidade. Então eu entendo esse versículo mais ou menos assim. Se você conseguir me honrar, me colocar em primeiro lugar, e o dinheiro não concorrer com a minha posição, então eu vou encontrar em você um coração blindado contra a avareza. E eu posso liberar muito mais, sabendo que eu não vou perder você. A gente conseguiu fazer, querido, de um versículo que exalta o propósito da honra, nós conseguimos transformá-lo como se a essência de tudo fosse a consequência. Se eu honro Deus, Ele me honra de volta. Se eu dou para Deus, e isso é bíblico, querido, não dá para negar. 1 Samuel 2,17, eu honro aqueles que me honram. Honra atrai honra. Mas Deus não pediu que a gente apenas honrasse com o propósito de ser honrado. Se nós o colocássemos em primeiro lugar, Ele diz, então o restante se resolveria e se alinharia. Eu já me perguntei algumas vezes, por que honrar o Senhor com os bens? Não é a única área que nós podemos dar honra. Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, citando Isaías. O livro de Hebreus fala de sacrifícios de louvor, que são fruto de lábios, confessa seu nome. Até agora há pouco a gente estava honrando ao Senhor com a nossa adoração. Mas Deus pediu uma honra muito específica nessa área financeira. A pergunta é por quê? Lendo a Bíblia, irmão, eu não vejo um outro motivo para entender isso, a não ser o fato de que a relação com o dinheiro e as coisas materiais, ela está entre as coisas mais sensíveis para o coração do homem. O dinheiro em si, eu não consigo olhar para ele, para o dinheiro em si, como algo errado. Mas a maneira errada de relacionar com ele é trágica. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e ele fala que alguns nessa cobiça de quererem ser ricos, ele diz, desviaram-se da fé, traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Mas lá o que ele afirma é o seguinte, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz, pensa onde a encrenca começa. É no amor ao dinheiro. Mas um dia eu estava na igreja falando com o irmão, ele olhou para mim e falou, pois é, já dizia a Sagrada Escritura que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Ele falou para mim, qual a diferença? Eu falei, a diferença é que você pode não ter dinheiro nenhum e ainda amar o dinheiro. Então, além de quebrado, mais quebrado que arroz terceiro, a gente diz lá no sul do Brasil, naquele estado se chama a mulher de meu bem, o banco confisca de tão complicado que está, né? Você, além de estar quebrado, você ainda pode ter a raiz de todos os males. Alguém pode não ter dinheiro, querido, ainda ter o amor ao dinheiro. Como o contrário também é verdadeiro. Alguém pode ter dinheiro sem ter amor por ele. Aliás, no Salmo 62:10, Deus diz assim, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus nunca disse aumento, dá tudo embora. Eu sei que tem uns crentes franciscanos hoje em dia que acham que não pode ter nada nunca. Quando eu encontro um desse, eu fico feliz. Digo para ele, eu quero te ajudar a se esvaziar do que você tem. Eu tenho projeto ministerial para tudo que você quiser dar fim nisso, eu tenho. Mas honestamente, irmão, não vejo nenhuma obrigação. Alguém diz com muita propriedade que o avarento não possui as coisas. São as coisas que o possuem. Alguém diz que errado não é o crente ter dinheiro, errado é quando o dinheiro tem o crente. Aí a confusão está feita. O problema, querido, gira sempre em torno do coração. Agora, não dá para negar que nessa área financeira, a Bíblia está nos mostrando que esse é um dos assuntos mais sensíveis, mais delicados. Jesus diz, não podeis servir a dois senhores. Praticamente a única coisa que é chamada de um senhor, concorrendo com o senhorio de Deus no nosso coração, é a relação errada com o dinheiro. Em Colossenses 3:5, Paulo chama a avareza de idolatria.
E diz todo crente que é avarento tem um ídolo, um falso Deus na sua vida. Quando você começa a olhar nessa perspectiva, aí você entende o que é que de fato Deus estava querendo. Em Mateus 13, na parábola do semeador, Jesus disse que uma das sementes caiu entre espinhos. Na hora de interpretar o significado dos espinhos, ele diz que são os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. O problema do espinho, irmão, é que se você não arranca esse negócio quando filhotinho, ele cresce. Aí a Bíblia diz, os espinhos cresceram. Porque não existe jeito do crente cultivar esse tipo de espinho na vida dele, não ter problema depois. A Bíblia diz, os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente que brotou. Uma das poucas coisas que a Bíblia mostra que tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus em nós são os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Agora, do mundo inteiro, irmão, não tive em tudo quanto é país, mas já rodei uns 40 e tantos dele. Do mundo inteiro, um dos lugares onde eu mais vejo o fascínio das riquezas se chama América do Norte. Então, se já é um problema para o ser humano em qualquer lugar do mundo, eu deveria dizer que aqui a atenção teria que ser redobrada, pelo menos. Ao olhar para essas coisas, eu creio que foi Billy Graham que disse, se uma pessoa adquirir a atitude correta em relação ao dinheiro, isso vai ajudar a endireitar qualquer outra área da vida dela. Porque essa é uma área que eu acredito, se for sujeita ao Senhor, vai de fato trazer um impacto enorme na nossa vida. Eu creio, querido, que não é só Deus que sabe disso e está lutando para que a gente entenda a importância. O diabo, por outro lado, também sabe e vai tentar nos prender de alguma forma nessa área. A Bíblia diz lá no livro de Êxodo, quando Moisés vai para Faraó com uma mensagem, deixa meu povo ir, por trás disso eu vejo uma figura enorme de redenção. Eu não tenho todo o tempo de detalhar a tipologia, mas Faraó, como o tirano que escravizava o povo de Deus, o povo que Deus depois vem a resgatar, é uma figura de Satanás. A Bíblia diz em Colossenses 1 que Deus nos arrancou do império das trevas. A semelhança da nação de Israel, que sai da escravidão com a morte do Cordeiro de Páscoa, e Paulo escrevendo aos Coríntios chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. Ele estava sinalizando que um dia o Cordeiro de Deus morreria em nosso lugar, para que eu e você também fôssemos libertos da escravidão. Tudo aquilo que foi dito a respeito deles no Sinai, é o que Deus fala a respeito de nós. Pedro fala a respeito da igreja, em 1 de Pedro 2,9, vós sois a nação eleita, né? A geração eleita, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, o sacerdócio real, todas as mesmas frases foram ditas a nosso respeito, há um paralelo. Agora, quando Moisés vai e diz a Faraó, deixa meu povo ir, tem um propósito, ele diz assim, para que me adore. Porque o propósito de redenção, querido, é sempre adoração. Sempre. Quando você olha a profecia de Zacarias, o pai de João Batista, ele cheio do Espírito Santo diz, para que libertos das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. Agora Deus está dizendo, eu quero esse povo livre, eu quero eles no lugar de adoração. Aí você percebe o quê? As tentativas de Faraó de negociar com aquilo. E diz, Moisés chega e diz, deixa o povo ir para onde? Nós vamos embora do Egito. Ele diz, adora aqui mesmo, não precisa ir a lugar nenhum. É a primeira contraproposta de Faraó. Moisés não aceita, Faraó endurece, vem praga, daí Faraó quer negociar de novo. Diz, então tá bom, pode sair do Egito, só não vai muito longe. Moisés não aceita, Faraó endurece, vem praga, Faraó amolece, então tá bom. Vocês podem sair do Egito, não precisa ficar por perto. Mas ele diz, quem que vai? Moisés diz, como quem que vai? Estou pegando do capítulo 8 até o 10, resumindo. Vai todo mundo. Faraó diz, não, os homens podem ir, mulheres e crianças ficam. Moisés não aceita, Faraó endurece, vem praga. Quando você vai olhando essa negociação toda, irmão, tem uma tipologia por trás disso. Se o Egito é figura do mundo e do pecado, e Faraó é uma figura de Satanás, qual era a tentativa? Para que sair a adorar a Deus? Fica aqui mesmo. Por quê? A primeira intenção dele era dissuadi-los de adorar. Na verdade, isso tem que ser levado em conta, porque quando Moisés chega, a primeira reação de Faraó é dizer assim, esse povo deve estar ocioso para estar pensando em adoração. Vamos encher eles de trabalho, para eles não ter tempo de pensar em adoração. Essa ideia, irmão, não é de hoje. De manter a crentaiada, de manter todo mundo sufocado no meio de tanta atividade que eles nem lembram de buscar a Deus. Essa ideia é antiga. 6 casas por dia, e assim vai. Então, quando isso não funcionou, porque o povo não dissuadiu de adorar, então ele vem com as contrapropostas. Então, primeira ideia, vamos dissuadir de adorar. Se não der,
Qual é a ideia? Anular a adoração. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e diz, em vão me adoram. A adoração, irmão, se ela não é feita de acordo com os princípios, ela é completamente anulada. Então, quando Satanás não consegue impedir a adoração, ele tenta anular. Como? Vamos manter no Egito. Ah, não dá. Então, vamos manter por perto. Eu olho para alguns crentes, irmão, parece que nunca saíram do mundo. E tem uns que saíram, mas fica ali no limite da fronteira, sempre de olho, sempre pensando em voltar. Agora, quando ele não consegue prender alguém nesse terreno de consagração, qual é o próximo passo? Família. Os homens podem ir, mulher e criança fica. Irmão, eu creio que nós estamos vivendo um tempo que Deus quer gente como Josué se levantando para dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés diz, não tem negócio. Aí vem mais praga, o pau comeu, o faraó diz, então tá bom. Não precisa ser no Egito, nem por perto, pode ir todo mundo. Agora vamos pensar nisso. O diabo desistiu de brincar com a sua consagração. Não faz questão mais de manter no Egito nem por perto. Desistiu de se meter com a sua família. Aí ele puxa a última carta na manga. Ele diz, mas os rebanhos ficam. Nessa hora, acende a indignação de Faraó, diz o quê? De Moisés. Comeríamos nós e não sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus. Ele está dizendo, o propósito desde o início é a adoração. Como é que nós vamos adorar sem os bens? Por que ele deixa de dizer, não existe adoração sem os bens? A gente conseguiu, de alguma forma, limitar a adoração só na parte musical. Quando Jesus vem ao mundo, vamos aproveitar essa época de Natal. Os pastores veem um coral de anjos, eu pagaria qualquer valor de ingresso para assistir um espetáculo desse. Ver aquela multidão de anjos cantando, fico pensando que coisa extraordinária. Mas a adoração, por ocasião do nascimento de Jesus, não se limitou a essa música dos anjos. A Bíblia fala dos reis magos trazendo ouro, incenso e mirra, porque você nunca vai ver o aspecto financeiro desassociado da adoração, nunca. Jamais. Aí é como se o diabo estivesse falando assim, gente, vou dar uma trégua, eu não mexo mais com a consagração de vocês, nem com a família de ninguém. Essas coisas que ele me ataca. Ele disse, eu desisto até disso, desde que eu consiga te impedir de adorar a Deus com os seus bens. Você acha mesmo que adorar a Deus com os bens é algo tão sem importância? A ponto de dizer, não mexo com a sua consagração, nem com a sua família, desisto disso. Desde que eu te impeço de adorar a Deus com os seus bens. É um assunto, querido, que eu acredito ser sério demais. E para Deus, como eu disse antes, se o interesse na oferta, a preocupação maior de Deus também nunca foi o que seria feito com a oferta. Eu acho interessante a gente olhar nessa perspectiva, porque lá em Marcos, no capítulo 14, nós temos uma história, eu quero terminar com esse texto. Nós temos uma história, Marcos 14, a partir do versículo 3. A Bíblia fala que Jesus está em Betânia. E Maria, irmã de Marta e Lázaro, ela, de uma forma surpreendente, derrama sobre o Senhor um perfume caríssimo, caríssimo. Isso não é só uma cena de adoração, é algo que nós podemos classificar como uma adoração extravagante. O texto diz, estando ele é Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, em Marcos 14, no versículo 3. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Vamos fazer uma conta rápida. Alguém diz, podia vender por mais de 300. A gente não sabe exatamente quanto mais de 300. Se era 315, 330, 350. Então nós vamos manter a conta no 300, não é nem no mais. Eles estão falando de vender por mais de 300 um objeto de segunda mão para fazer dinheiro depressa. Então eu tenho a certeza que se vendia por mais de 300, irmão, custou mais do que o mais de 300. Mas mesmo assim, por segurança, vamos ficar com 300 denários na conta. O denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. Todo judeu trabalhava 6 dias, descansava o sábado, o 7º na semana. Ele ganhava quanto? 6 denários por semana. Você pega os 12 meses do ano deles, tinham 30 dias redondos, diferente do nosso calendário. Menos os 4 sábados, um mês ou outro 5, vamos botar 5 como margem aí só para facilitar a conta, imaginando um feriado ou outro. Eles ganhavam em média, salário mínimo nacional, 25 denários por mês. O que são 300 denários? É o equivalente a 1 ano de salário, bruto, não é a parte líquida.
Só o que essa mulher desperdiçou, porque o verbo usado é isso, para que esse desperdício? Irmão, ela não estragou só o perfume. A Bíblia diz que ela quebrou o vaso de alabastro. Era uma pedra mais fácil de ser trabalhada, ela não era tão rígida, né, como as demais. Ela não deixou aproveitar nem o frasco, ela estragou foi tudo. E por que dá esse desespero na turma? Ainda no meio de judeu, né, falando de perda material e financeira. O texto diz que a minha versão diz murmurava, o original diz bramavam contra ela. Esse bramava é o que gritava, irmão, pensa na confusão quando essa mulher deu fim nisso tudo. Naquele momento, só existe uma razão para a turma reagir dessa maneira. Nenhum deles conseguiu olhar para aquela oferta como Jesus olhou. Olha já o posicionamento de Jesus, 6. Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. E diz, porque os pobres sempre os tendes convosco, que quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Irmão, vamos pensar na moral que Jesus deu para Maria de Betânia. Ele diz, onde for pregado o evangelho, no mundo inteiro, inclusive hoje, na América do Norte, que ninguém imaginava isso nessa época. E diz, onde for pregado o evangelho, no mundo todo, em todos os lugares, em todas as épocas, onde tiver discípulo meu, eu quero que o que essa mulher fez seja contado. Não era só para a gente aprender com ela. Jesus diz, para a memória sua. Ele imortalizou essa mulher Maria de Betânia. E diz, onde tiver discípulo meu na terra, todo mundo vai saber, não só que essa mulher existiu, mas o que foi que ela fez. Agora, se Deus honra aqueles que o honram, e deu a essa mulher uma honra, querido, que você não vê de forma específica ele dando nem para sua mãe, nem para os seus irmãos, nem para os 12. A gente precisa entender que ele tem que ter se sentido muito honrado com aquilo que foi feito. Agora, o que foi feito, querido, gera um choque porque, na cabeça da maioria de nós, oferta, ela significa meio de financiar projeto. Podia dar para os pobres, podia, todo mundo olha para a oferta pensando o que é que nós podemos fazer com o recurso. E não é errado, irmão, dar um bom destino ao recurso. Errado é achar que o propósito da oferta é simplesmente financiar projeto. Jesus está dizendo, gente, para. Essa mulher fez o que nenhum de vocês está enxergando. Jesus classifica isso de um ato profético. E diz, ela ungiu o meu corpo para a sepultura. O livro de Salmos dizia, o seu corpo não verá corrupção. Nos 3 dias em que esteve sepultado o corpo de Jesus, diferente do de Lázaro, não se decompôs. Ao ungir Jesus com aquele óleo, essa mulher está sendo movida pelo Espírito, instigada por uma visão espiritual que a maioria não tem. E todo mundo está boiando em relação ao que está acontecendo, por quê? Estão cegos porque só olham para a oferta de uma única maneira, só serve para pagar a conta. Se a única razão, querido, para a gente ofertar é financiar a necessidade, na hora que parar de ter necessidade, eu creio que nós vamos chegar a esse dia, onde nós não vamos saber o que fazer com tanto recurso. Nós vamos reunir os pastores e dizer, compramos estádios, estação de TV, de rádio, o que é que nós vamos fazer com tanto recurso? Eu creio que vai chegar esse dia. Se o propósito, irmão, fosse só financiar algum tipo de necessidade, então quando não tiver mais necessidade, a gente não precisaria mais fazer. E a ideia nunca foi essa. A gente precisa pensar, querido, na declaração de honra e adoração, no como nós mantemos o nosso coração no devido lugar, dando a Deus honra, distinção. Por que Deus pediu honra nessa área? Porque é delicado. Não dá para dizer, querido, que o assunto não é importante. Agora, nós precisamos ir além e entender que além de pisar o dinheiro, o único Senhor que concorre com o senhorio dele e dá a ele o culto, Deus quer nos levar a ter um entendimento onde nós enxergamos a pessoa dele, não os projetos. Essa mulher olhou a pessoa de Jesus e disse, é ele que eu quero honrar. Irmão, na minha teologia, mulher dando perfume vale mais do que homem. Ela abre mão de algo precioso, mas ela não está só dizendo, você para mim é mais importante, vale mais do que isso. Ela está enxergando a pessoa dele, dizendo, é você que eu quero tocar, é a sua pessoa que eu quero tocar. Ao que eu e você precisaríamos ser também. Nesse dia, qual era o confronto de Deus comigo? A única razão pela qual eu ia pregar sobre a oferta e levantar aquela oferta daquele domingo é porque a gente queria terminar o projeto de construção. E naquele dia Deus me disse, se você for levantar uma oferta só por causa de um projeto, eu prefiro que você não faça. E diz, ou você leva o povo a me dar honra,
ou então não precisa pedir nada para eles. E nesse momento eu tive uma visão que eu chamo de contemporânea em relação a esse acontecimento. Eu me vi, o João conheceu a igreja lá de Guarapuava, onde pastoreava na época. Eu me vi naquele prédio, um prédio, ele não é tão largo, mas ele é bem comprido. Eu me vi, era como se fosse um culto nosso de domingo, na época aquele prédio cheio, lotado. É como se tivesse, a visão é como se tivesse uma câmera filmadora, pegando assim do canto da esquerda, meio enviesado na transversal, a igreja. Eu tinha essa visão, como se estivesse assistindo mesmo uma filmagem. Eu estou assistindo na visão e eu estou na primeira fileira. Eu me vejo também dentro da visão. O interessante é que eu tenho as duas percepções, a de quem assiste e a de quem está dentro, ao mesmo tempo. Não consigo te explicar como isso é possível. E nós estamos num culto, um momento de adoração, mas parece que é um negócio multicanal. Eu ouço o que um fala, eu ouço o que o outro canta, o que o outro declara. O povo estava numa adoração apaixonada. Era uma cena assim, deixar qualquer pastor contente, ou como a gente diria lá, faceiro. No meio disso tudo, eu percebo um rapaz que vem descendo lá da ponta do corredor, vindo em direção, e quando digo descendo é porque era inclinado mesmo ao auditório, vindo em direção à frente, ao púlpito, à plataforma. Eu consigo, não sei quem é essa pessoa, nunca vi nem antes nem depois, acho que era uma ovelha virtual só da visão. Né? Eu consigo perceber o que é que ele está dizendo. Ele vem chorando, quebrantado, dizendo: Jesus, eu te amo tanto, tanto, tanto. Ele diz: eu te amo mais do que qualquer coisa. Ele diz: eu te amo mais do que o dinheiro. E ele diz: eu vou provar. Mas quando eu vejo ele declarando isso, e lembro que eu estou pensando como pastor que precisa de recursos para terminar o projeto. Quando ele diz: vou provar, eu penso: prova mesmo. Quando criança a gente queria que um amigo fizesse algo, eu falava: duvido que você vá. Só faltou. Aí ele vem descendo chorando. Quando ele passa por mim, eu que estou lá na visão, eu lá dentro ouço ele falando de novo: Jesus, eu te amo mais do que tudo, mais do que o dinheiro, eu vou provar. Aí só faltou eu lá, duvido, prova. Aí ele passa, chega à frente chorando, ele simplesmente dobra o joelho. Era uma noite fria, muito típica lá para nós. Ele estava com, eu não sei se eu chamo aquilo de uma jaqueta, de um blazer. E ele chorando, ele pega e enfia a mão dentro do bolso. Ele diz: Jesus, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. E ele tira um maço, grosso assim, dos 2 dedos meu. Chega a dar quase 3 de algum de vocês. Só daquelas notas de R$100. Quando ele tira aquilo, ele pega, joga no chão. Irmão, minha cabeça de administrador, de empreendedor, dispara a fazer conta. Quantos centímetros tem o maço, quantos milímetros tem a nota, quantas notas cabem dentro do maço, vezes 100. Irmão, minha reação, eu que estou lá na visão, eu estou assistindo essa minha reação, eu que estou lá, eu já começo: glória a Deus. Pensa num cara que ficou feliz. Pensei: vamos terminar a construção. Aí esse cara chorando, bota a mão no bolso: Jesus, te amo mais do que tudo, mais do que o dinheiro. Tira um segundo maço. Irmão, era glória para um, aleluia para o outro. Eu estava ali, eu não sei de onde, são 3º maço. Aí, irmão, já comecei a falar em língua, já... Tocou na minha cabeça a música da pastora Ludmila: chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Pense, às vezes esse cara enfia a mão no bolso, tira um frasco sem rótulo, abre, começa a jogar um líquido em cima. E eu que estou atrás na visão, eu que estou pertinho ali, sinto cheiro de álcool. Não é culto de libertação, Zé Pilintra não pegou ninguém, mas está fedendo álcool que só. Aí ele enfia a mão no outro bolso, tira uma caixa de fósforo e diz: Jesus, eu te amo mais do que dinheiro e eu vou provar. Então, quando ele abre a caixa, puxa um fósforo, antes de riscar, me cai a ficha. Dinheiro de papel, álcool, fósforo, amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Quando eu entendo o que aquele cara está pensando em fazer, eu voei no pescoço dele. Mas saí correndo, voei no pescoço dele, agarrei, nós saímos rolando, nós estamos na, acho que a 2ª virada ainda. Eu ainda me vi dizendo: sai dele, em nome de Jesus. A visão sumiu. Quando estava nesse momento mais cômico, a visão sumiu. Porque antes disso, quando eu li o texto, eu fiquei pensando: como esses discípulos eram carnal, murmurando contra essa mulher. Quando eu pensei isso, o Espírito Santo falou comigo: se você estivesse lá, você teria feito a mesma coisa. Não, eu não, Senhor. Fiz minhas palavras de Pedro. Não, eu não. Se você estivesse lá, tinha feito a mesma coisa. Não, teria feito. Eu não sei de onde a gente tira a teimosia de discutir com Deus. Ele está sempre certo. Depois que eu dei os 3 não, foi que veio essa visão. Quando a visão sumiu, eu ouvi a voz: se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Eu entendi que eu tive uma visão contemporânea, contextualizada do que aconteceu com Maria de Betânia.
Irmão, não saia por aí dizendo, pastor Luciano ensinou uma nova modalidade de oferta, que é queimar dólar. Que daí você vai ver o João voando no seu pescoço. Mas o que eu estou dizendo, nenhum de nós enxergaria proveito numa coisa dessa, irmão. Desperdício. E o desespero do o que dá para fazer, o que dá para fazer. Eu estou tentando ensinar vocês a não pensar na oferta só por causa daquilo que ela pode fazer, mas pela honra que ela transmite à minha pessoa. Irmão, entender isso tem trazido nesses últimos 14 anos uma revolução, não só na minha vida material e financeira. Minha mulher me classifica de um ofertante compulsivo. Mas ela brinca, se alguém souber onde as reuniões do OA, ofertantes anônimos, encaminha meu marido fazer os 12 passos, porque ele está no maior nível de compulsão. Mas entender essas coisas trouxeram, de fato, uma revolução. Não é só, querido, na consequência. A gente pode olhar e ver Deus dizendo, eu vou encher os seus celeiros, eu vou transbordar os seus lagares, e isso é consequência. Mas me trouxe no propósito, na essência, de olhar para a pessoa dele e dizer, eu quero honrar você. Eu não quero apenas ajudar um projeto, eu não quero apenas financiar uma boa causa, que já seria um bom motivo, mas eu quero honrar a sua pessoa. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Eu quero que você feche seus olhos por um instante. John Blanchard disse certa vez, poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro. Muitas vezes a gente não tem conseguido enxergar o quanto esse assunto é sério e delicado. Eu não vim aqui, querido Deus, é minha testemunha, com a intenção de tentar fazer nada nessa área financeira. A expectativa do meu coração, debaixo da direção que Deus tem trazido sobre o que compartilhar hoje, é tentar te ajudar a fazer a coisa certa, do jeito certo. O que eu tenho entendido na Bíblia é que não basta apenas a gente fazer a coisa certa. Caim fez a coisa certa, mas não como Abel, ele fez do jeito errado. E a coisa certa, quando ela é feita do jeito errado, não funciona. No livro de Tiago, Deus diz assim, nada tendes porque não pedis. O que ele está dizendo? Que uma das formas de receber de Deus é pedindo. Mas no versículo seguinte ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Agora, qual a classificação de pedir mal? Ele diz, para gastardes em vossos próprios deleites. Ou seja, embora pedir seja a maneira certa de receber de Deus, se eu peço mal, a Bíblia está dizendo que a coisa certa, que é pedir, ela não funciona porque foi feita do jeito errado. A ceia do Senhor, nós ceamos agora há pouco. Eu creio que toda vez que nós ceamos, nós somos abençoados. Paulo chama o cálice de o cálice da bênção. Ter comunhão com o corpo e o sangue do Senhor, nós somos abençoados. Mas ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Porque se a gente fizer a coisa certa para ser abençoado, que é ser do jeito errado, em vez de abençoado, nós vamos ser julgados. O que Deus quer, querido, não é apenas que eu e você contribuamos, ofertamos. O que Ele espera é que a gente faça a coisa certa, do jeito certo. A intenção do meu coração não é tentar ajudar a levantar a arrecadação da igreja, é tentar ajudar a levantar a espiritualidade, o efeito da sua contribuição. Porque se você fizer a coisa certa do jeito errado, você pode até ter suprido o projeto, mas não alcançou o que deveria em Deus e nem sujeitou esse mamão que tem que ser sujeitado na nossa vida, no coração. Mas quando nós temos essa atitude correta de colocar Deus acima, Deus em primeiro lugar, quando entendemos honra, quando começamos a nos mover nesse princípio, nós não vamos ter só a consequência disso, que é Deus podendo nos abençoar, porque o dinheiro não é mais um concorrente para Ele. Nós vamos ter cumprido a essência de mantê-lo devidamente no seu lugar de senhorio, no nosso relacionamento. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu não sei se eu tenho muito, eu posso até tentar depois ver se tem mais no carro. Mas eu queria muito te encorajar a adquirir esse nosso livro, Uma Questão de Honra, o valor do dinheiro na adoração. E como eu disse antes, meu propósito não é financeiro. Se você não puder bancar, a gente te abençoa. Porque eu quero tentar colocar na sua mão. Essa mensagem é só o primeiro de 13 capítulos.
Eu quero tentar te ajudar a entrar nesse lugar, querido, que vai fazer diferença, em primeiro lugar, na sua relação com Deus. E como consequência, inevitavelmente, eu tenho histórias de provisão sobrenatural, querido, para te contar. Eu viro aqui o dia, a noite. É impressionante como desde que eu entendi, comecei a viver esse princípio, como eu tenho visto milagres de Deus nessa área como nunca antes. Eu quero que você possa orar. Talvez nesse momento seja a hora de você dizer: Senhor, eu preciso me arrepender. Naquele dia que Deus falou isso comigo, eu me arrependi muito, querido. Porque muitas vezes eu contribuí sem nenhuma expressão de honra. É por isso que a Bíblia diz: ninguém contribua por necessidade, por constrangimento. A Bíblia diz: Deus ama o que dá com alegria. Quando a gente tem o prazer de fazer para Ele, é isso que Deus espera. O que Ele espera não é o recurso em si. Tanto que Ele diz: se não conseguir ter alegria, não faça. Se for para dar sem honra, não contribua, não acenda o fogo do altar, fecha a porta, porque para Deus o importante é essa atitude. Eu gostaria que você pudesse alinhar seu coração. Talvez seja a hora de você reconhecer e dizer: peraí, eu estou dando espaço demais para mamão na minha vida. O dinheiro está tendo valor demais. Eu preciso dar o primeiro lugar. Honrar a Deus, que não é só na hora da contribuição. Quando eu e você decidimos andar em honestidade, não pegar um atalho para ganhar dinheiro. Quando eu e você decidimos não praticar suborno e nada que é injusto. Quando eu e você temos misericórdia do necessitado. Tem hora que você não botou o recurso aqui dentro da igreja, mas está fazendo para Deus. Provérbios 19, 17 diz: o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. A forma como nós usamos o recurso o tempo todo, a boa mordomia do dinheiro, né? Eu não consigo entender que o propósito da bênção, que Ele deu uma vida de ostentação. Deus quer fazer de mim e de você gente que transborde. Quando a Bíblia diz: o cálice transborda, Deus não é um Deus de desperdício. Até quando multiplica pães e peixes, Jesus diz: recolha o que sobrou para que nada se perca. Ele diz: não dê pérola aos poucos. Ele não é um Deus de desperdício. Qual o propósito do cálice transbordar? Ele quer que a gente transborde na vida de outros. Ele quer fazer de mim e de você gente que é abençoadora, gente que de fato faz diferença, não apenas para si, mas na vida de outros. Senhor, a Tua palavra foi lançada, semeada. Eu oro que nesta manhã possa haver alinhamento com o Teu coração, alinhamento com os princípios da Tua palavra. Possa, ó Deus, de fato, se estabelecer um tempo novo, onde possamos entrar num lugar mais profundo de maturidade e resposta ao Senhor nessa área tão importante e delicada das nossas vidas. Nós te agradecemos pela Tua palavra de correção, de instrução, de orientação, e clamamos que, a semelhança do que o Senhor falou por boca do profeta Isaías, que ela cumpra o propósito para o qual tem sido enviada. Que o Teu propósito, ó Deus, possa ser de fato cumprido na vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus.